primeiro lugar, obrigado pelo convite do professor Effendi, professora Anísia, professora Giane, por estar participando desse 10º Seminário Internacional de Metodologias Transformadoras e compartilhando alguns resultados de uma pesquisa iniciada em 2016, intitulada Cultura Midiática Transnacional, Considerações Teórico-Metodológicas à Luz da Convergência Digital. É uma pesquisa que está em desenvolvimento em fase de revisão bibliográfica e também de observação da realidade midiática. E é justamente sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, apresentando os resultados parciais dessa observação da realidade midiática, ou seja, o que eu tenho verificado empiricamente sobre como se molda a cultura à luz de uma convergência digital, a partir de uma perspectiva crítica. Então, no recorte que eu faço hoje nessa fala, eu não trago tanto elementos teórico-metodológicos. O movimento mais é de caráter denunciativo, de ativismo social e combativo. Na medida que eu tenho buscado compreender como a economia neoliberal, ou seja, a falta de regulação econômica, tem prejudicado o que nós estamos compreendendo como uma cidadania comunicativa. Isso se dá, logicamente, a partir de relações de poder, de alianças estabelecidas entre as grandes empresas transnacionais e informacionais, como a Google, e empresas de comunicação e marketing e do setor de serviços, na medida que elas são empresas que adquirem os dados que são armazenados pelo Google. Então, no título da minha fala tem o conceito de transnacionalização, né? Gostaria de falar um pouco sobre isso, porque essa é uma primeira questão que aparece, e eu tenho percebido a necessidade da gente repensar esse conceito de transnacionalização, porque os textos de mídia, me parece que eles já não devem ser mais vistos somente como aqueles fluxos que são distribuídos por grandes conglomerados de mídia, Globo, Televisa, Telemundo e outras empresas transnacionais de comunicação. Hoje a comunicação transnacional, como eu estou a compreendendo, ela é muito mais do que isso. E esse fenômeno ele vem acontecendo desde que a televisão passou a dividir a atenção do consumidor com a internet. Isso se dá de forma mais intensa com o boom das redes sociais, das mídias sociais digitais nos últimos anos. Hoje, com a capacidade que as pessoas têm tanto de avaliar como de circular textos de mídia nas redes sociais, o transnacional também pode ser encarado como todo fluxo de informação que circula nessas redes. Isso inclui textos de mídia no sentido de vídeo, de texto-redação, de imagem e de áudio. Lembrando que nada disso pressupõe o término do papel central da mídia de massa, que ainda se constitui como a força mais poderosa na nossa vida cultural. Então, só para delimitar bem o meu objeto de análise, essa perspectiva é diferente daquela assumida nos anos 90 e anos 2000 e anos 80 também, e onde o transnacional era visto como um produto midiático, especialmente televisivo, que ultrapassava fronteiras, né? Isso é uma fala do Renato Ortiz. Ele vai dizer que o transnacional, especialmente o televisivo, ultrapassava fronteiras, agregando e propagando diferentes matrizes culturais de uma nação a outra, sem limitar sua constituição a nenhuma, né? Isso é um pensamento característico dos anos 90, uma frase do Renato Ortiz. Nesse ambiente de convergência digital, eu tenho considerado que a distribuição e a circulação dos conteúdos tem sido demarcado por um novo paradigma, delineado por lógicas próprias de participação e colaboração de usuários. E no sentido, agora eu vou problematizar um pouco o que seria essa colaboração e essa participação. Essas são lógicas próprias e muito finas do capitalismo, né? Muito finas do capitalismo contemporâneo. Então, o transnacional, que eu estou considerando nessa pesquisa, nessa investigação, hoje ele também é tudo que é propagável por usuários via plataformas digitais. O problema central dessa questão, ao que me parece, e o que prejudica muito, né, a constituição de uma cidadania comunicativa digital, vamos dizer assim, é que as pessoas conectadas na internet talvez não sejam tão autônomas quanto elas pensam que são.
mas estão cada vez mais imersas em suas bolhas, sujeitas a filtros invisíveis e cálculos algorítmicos. Isso coloca em xeque toda a ideia de cidadania comunicativa em rede, a expansão de um projeto de cidadania. Como escreveu o Nestor Garcia Canclini no livro Consumidores e Cidadãos, o desempenho de um indivíduo como cidadão se constitui em relação aos referentes comunicacionais, à arte, às informações e aos entretenimentos que ele consome. E se nós estamos consumindo nas redes aquilo que o Google acha que nós devemos consumir, nas nossas timelines, me parece que isso representa um sério problema. Então, compreender o uso da internet hoje, no âmbito que eu estou compreendendo nessa investigação, significa um desafio muito grande, né? O desafio de entender que a internet, infelizmente, ela ainda não é ou não se tornou aquela utopia realizável que pensava o Pierre Levy nos anos 90 e no início dos anos 2000. Se nós pensarmos que nós somos monitorados automaticamente por sinalizadores, né, que são os cookies instalados nas nossas páginas, né, nos nossos sistemas, conforme navegamos na internet, e esses cookies observam o nosso comportamento, coletam informações e observam nossos padrões de consumo. Se no passado as linhas editoriais do jornalismo interferiam nas nossas tomadas de decisão e no nosso imaginário coletivo, no presente a nossa autonomia nas redes está igualmente prejudicada pelos efeitos dos softwares de recomendação e os algoritmos, o Big Data, que nos orienta especialmente para o consumo e não para a cidadania. Esses dispositivos se utilizam de meios algorítmicos que filtram nossas rejeições e privilegiam nosso tempo de rede, consumindo especificamente publicidade. O uso da internet já não se dá no âmbito de uma cidadania comunicativa que visa o direito, o desafio e o compromisso de produzir estratégias comunicacionais capazes de promover a diversidade cultural. Parafraseando aí o professor Efendi Maldonado. O desafio me parece que segue o mesmo, né? Um desafio antigo, né? De superar a ideia de que os modelos de comunicação comerciais são a melhor possibilidade de realização social. Então, segue o mesmo desafio de tantos anos, né? De superar essa ideia das mídias massivas comerciais. Então, como os algoritmos condicionam a nossa existência? Essa é uma pergunta central da pesquisa atual que eu estou desenvolvendo. A primeira manifestação pública do Google sobre a utilização dos algoritmos aconteceu em 4 de dezembro de 2009, quando a empresa postou um texto explicando que passaria a privilegiar determinados conteúdos em demérito de outros e colocar, né, outros conteúdos em segundo plano. Essa postagem, que foi num blog institucional do Google, num blog informativo, ganhou o título de Busca Personalizada para Todos e dizia muito sobre o que a internet se tornaria nos próximos anos e sobre o que a internet é, infelizmente, nos dias de hoje. Então, nesse texto, o Google estava dizendo que passaria a utilizar 57 sinalizadores para identificar o perfil dos usuários, dos seus usuários, identificar os sites que aquelas pessoas gostariam de visitar e estavam visitando, o histórico de busca, né, incluindo produtos de consumo, a sua localização geográfica, os softwares e as aplicações que o usuário utilizava com maior frequência em seu computador ou dispositivo móvel, portátil, os check-ins pelas cidades onde aquele usuário, aquele consumidor, aquele cidadão passava, né? E até mesmo a localização das fotos que as pessoas estavam tirando com suas máquinas digitais, seus dispositivos portáteis e seus celulares. E o Google poderia também registrar as imagens das câmeras, mesmo que o usuário não as estivesse utilizando. Para essa identificação acontecer, o usuário não precisaria estar logado na conta do Google, né? Nem mesmo nas contas de parceiros do Google, e nem mesmo navegar no modo anônimo, né? Também nada disso adiantaria. No buscador do Google, o que é mais utilizado no mundo, né? Além de identificar o usuário, o algoritmo forneceria os resultados que a pessoa tivesse mais probabilidade de clicar, de acessar. Então, as nossas filosofias de vida, a nossa visão política, os interesses
de cada um de nós estaria, a partir desse ano de 2009, e está nos dias de hoje, né, identificado e seriam processados para gerar diferentes resultados nas nossas pesquisas. Isso representa o nascimento da internet personalizada, a internet tal qual a conhecemos hoje, né, e tal qual a utilizamos hoje. E os resultados que apareceriam no buscador do Google não seriam simplesmente reordenados, que no início desse processo se tinha a ideia, né, de que o buscador ele iria simplesmente reordenar os resultados no sentido de facilitar a nossa vida, de mostrar toda a totalidade de resultados, mas que colocasse num ranking aí os resultados que seriam considerados pelo algoritmo mais importante para cada um de nós. Mas não, né? Algumas páginas, muitas páginas seriam escondidas. Então essa crença de que um PageRank, né, que o Google denomina, né, um ranking de páginas seria criado pela empresa no sentido de facilitar a vida do usuário, podia começar a ser contestada a partir daquele 4 de dezembro de 2009. Hoje nós podemos afirmar que já não existe um Google único, e mesmo pessoas com personalidades parecidas teriam resultados diferentes em suas pesquisas. Isso mostra que cada vez mais o Google busca se readequar à visão de mundo de cada um de nós. Nossos computadores e celulares estão se tornando uma fonte de parcialidade, no mau sentido, uma espécie de aparelho que reflete os nossos próprios interesses. Isso prejudica a diversidade, a oxigenação, a investigação científica, o apuro jornalístico e a checagem dessas informações jornalísticas também, a pluralidade de visões e a possibilidade de constituição de uma sociedade mais democrática. A ideia que nós estamos dialogando no grupo Processo Com de cidadania comunicativa. Então, são esses pontos que caracterizam a era da personalização da informação transnacional em rede, né? O transnacional pensado a partir desse novo sentido, né? Desse novo paradigma que nós temos aí com a era da convergência digital e que hoje capitaliza as mais diversas esferas da vida social. Então, sendo difícil separar também a vida online da vida offline, essa nova constituição de comunicação transnacional, ela interfere as nossas escolhas no mundo real. Os assuntos que vamos debater com nossos colegas de trabalho, por exemplo, os temas problematizados numa sala de aula, o que seria a pauta do dia, né, por exemplo, de um professor dialogando com seus alunos na sala de aula, as nossas opções de entretenimento, as nossas opções de relacionamento, de amorosidade, que também são transversais, né, ao mundo online, atualmente, os lugares que frequentamos e também os assuntos que conversamos, que dialogamos com as pessoas nos lugares que frequentamos. Ou seja, né, não somente com quem vamos sair para jantar, mas também o assunto que vamos debater com aquela pessoa que vamos sair para jantar. Os produtos que consumimos e também as notícias que moldam nossa visão de mundo e nossa capacidade de interferir sobre elas. Enfim, em ampla instância da vida social, o Google tem penetrado e tem processado, né, as nossas escolhas nesse sentido. Então, essa utopia realizável que o Pierre Levy falava 15 anos atrás, que acreditava que o poder emancipatório da comunicação em rede, né, ia gerar aí um debate coletivo, não se concretizou, ao menos parece que não se concretizou até o momento. Nesse momento se desviou esse viés libertário e aquela filosofia hacker que um dia existiu nos primórdios da internet. E grande parte do potencial da rede parece ter sido incorporado às lógicas do consumo, às lógicas do capitalismo. No modelo de negócio pensado pelo Google, o usuário é o conteúdo. O usuário consome os produtos Google, utiliza as contas Google, né, para fazer inúmeras atividades na rede, porque é necessário ter uma conta Google e se logar numa conta Google para você fazer praticamente qualquer coisa na internet, utilizando as plataformas da empresa, e ainda produz conteúdo gratuito para que o Google ganhe dinheiro com isso, através da publicidade. Já me encaminhando para o final da minha fala, o processo algorítmico ele é invisível, e é praticamente impossível não participar das bolhas, não aderir ao filtro. Desde o surgimento da internet, houve toda uma sofisticação do capital para que isso fosse possível.
E o mais grave, nós não sabemos as suposições que o Google faz de cada um de nós, porque é através dessas suposições que a nossa internet está sendo moldada, que a cultura, de modo geral, está sendo moldada, que os resultados do que pesquisamos serão gerados. Toda essa lógica se insere num processo muito sofisticado do capitalismo. E eu queria terminar minha fala reforçando que a personalização tem consequências sociais e culturais muito fortes, muito graves, né, que devem ser consideradas, devem ser discutidas. Eu acho que isso ainda é uma questão pouco discutida, né, me parece que muito relevante, mas não tanto discutida, talvez, quanto deveria, né, e nossas percepções e aprendizados me parece que ficam seriamente prejudicados. E essa ação da descoberta, né, que é o que caracterizou a internet em seus primórdios, né, ela infelizmente me parece que se esvazia com todos esses processos de filtros invisíveis e de algoritmos aí que a internet tem desenvolvido nos tempos contemporâneos. Obrigado.